Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para falar com vocês sobre fruto do Espírito. E vamos trazer essas instruções para que vocês possam compreender um pouco melhor do conteúdo do nosso Rema. Show! Bom, queridos, a palavra de Deus nos fala em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E, queridos, não por acaso o primeiro item é amor, porque o amor é a base de tudo. Mas a gente só vai falar dessa base no final, como último item. Primeiro a gente vai falar sobre a alegria. E a alegria, ela tem a ver com o fato de quem ama é alegre. Eu não sei se você já viu alguma pessoa que está apaixonada de cara feia ou mal-humorada. Não tem como. Por quê? Porque ela esbanja felicidade, ela esbanja alegria o tempo todo. E a palavra diz que a alegria é uma consequência direta do amor. Lá em 1 Pedro, lá em 1 Pedro 1, 8 e 9, ele diz: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegrias indestrutíveis e gloriosas, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Em Romanos 8, 28, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa é a alegria que está dentro do fruto do Espírito. Eu costumo dizer que o fruto do Espírito é uma laranja de 9 gomos. Muita gente fala os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é um só. Uma laranja não é um gomo, uma laranja é inteira, é um fruto. Depois da alegria nós temos a paz. E a paz está lá em Salmos, quando ele diz que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Essa paz é intrínseca da característica de cada cristão. Quem é cristão anda na paz. Essa paz faz parte do conjunto de coisas quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Ele traz tranquilidade, porque essa tranquilidade foi experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Quem tem fé tem paz. Por quê? Porque essa paz tira aquela ansiedade, aquela agonia, aquele desespero. Em seguida, longanimidade. Longanimidade, a minha esposa costuma dizer que quando eu fui preparado, eu passei pela fila da paciência umas 3 vezes, porque realmente é uma característica minha de ser extremamente paciente. E a paciência, ela é um dom maravilhoso. Ela é um fruto maravilhoso. Por quê? Porque ela denota que você realmente confia em Deus e espera em Deus para as coisas que hão de acontecer. Você não demonstra ansiedade, você não demonstra desespero, mas você simplesmente espera, você demonstra a sua paciência. Como está lá em 2 Timóteo, essa certeza não nos deixa cair em desespero. Não existe desespero para aqueles que tem longanimidade ou paciência. Benignidade é mais um gomo da laranja. Sabemos que nosso Deus manifesta a benignidade, como está em Romanos 2,4. No ministério do Senhor Jesus, marcado nos evangelhos, podemos claramente perceber o tamanho da sua benignidade. Ele simplesmente fazia o bem, não importava a quem. Ele ia lá e fazia. A base era a fé. Quem tinha fé conseguia, mas ele não olhava se aquela pessoa era ou não era alguma coisa.
Ele olhava simplesmente, tem fé? Tem. Mesmo aqueles que naquele momento não tinham autoridade para receber alguma coisa, mas demonstrando fé, ele os curou, ele os atendeu naquilo que eles pediam. Em seguida, nós temos a bondade. A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração. Não é normal que uma pessoa que ama não seja generosa, não seja bondosa. Por quê? Porque a bondade, ela está associada a uma característica intrínseca do amor. Quem ama é bondoso. Eu duvido que você passe na rua tendo amor por uma pessoa, pelo seu irmão, você olhe e não veja naquela pessoa que está ali, ela passando necessidade, e você não fique indignado e não queira ajudá-la, não queira dar-la um apoio, alguma ajuda naquele momento. Amém? Fidelidade. Fidelidade é consequência. Fidelidade, em algumas traduções, ela aparece como fé, no grego, para essa fidelidade citada por Paulo. Essa também é uma tradução correta do tempo grego utilizado. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, a tradução que mais se encaixa é fidelidade ou lealdade. Então, uma pessoa que ama, ela é leal. Se eu amo a minha igreja, se eu amo o meu pastor, eu não posso ser desleal com ele, eu não posso ser desleal com a minha igreja. Isso é uma regra, não combina. Não consegue se conviver com essas duas coisas ao mesmo tempo. Também temos a mansidão. A mansidão é exatamente o oposto da agressividade. Tem gente que é extremamente agressiva. Temos alguns irmãos que são muito agressivos. Então, precisa ter calma, precisa ter paciência, precisa ter controle, porque mansidão faz parte. Tá certo, queridos? Domínio próprio ou temperança. O domínio próprio ou temperança, eu costumo dizer que tem muito a ver com a sua língua. Tem muito a ver com a língua de cada um. Tem gente que é amoroso, que é bom, mas quando abre a boca, ofende ou fala besteiras o tempo todo. Meu irmão, controle, tenha domínio próprio sobre o seu corpo, sobre a sua língua. A língua, apesar de pequena, eu acho que a língua é quem mais provoca problemas para um irmão, para um crente. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que falamos projeta aquilo que seremos. Então, se você não fala correto, se você abre a boca para falar besteira, você vai colher besteira. Amém? Controla essa língua, meu irmão, e controla o teu domínio, não te explode fácil, não aceita as artimanhas nem as armadilhas do diabo. Controla, simplesmente não recebe. Escuta, mas não recebe. Escuta, mas não recebe. Recebe aquilo que vem para o teu conforto, para o teu consolo, para alimentar o teu espírito e alimentar a tua alma, conforme a palavra fala. Ok? E finalmente vamos falar do amor. Vejam bem. Tem muitos irmãos que falam que a gente só que quer se preparar para receber Jesus. Tem irmão que diz, não, eu ainda não estou preparado para recebê-lo. E nesses dias eu estava lendo Atos e identificando exatamente essa característica de Paulo. Paulo, ainda chamado de Saulo, ele era o terror dos cristãos. Ele era o cara que partia para cima para matar, para prender, para arrebentar. Ele não tinha preparo nenhum para receber Jesus. Muito pelo contrário. Aqui em Atos 8, no versículo 1, ele já diz assim, e Saulo, ele começa desse jeito, e Saulo consentia na sua morte. Estamos falando no capítulo 8, no versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Estamos falando de Estevão. Naquele momento, Estevão foi preso, foi apedrejado, morreu. No capítulo 7, a gente vê a história de Estevão. No capítulo 8, continua com mais algumas afrontas de Saulo. E não satisfeito em agredir todos os cristãos que habitavam Jerusalém, porque todo mundo correu, todo mundo foi embora, só ficaram os apóstolos. E Saulo vai para o sumo sacerdote, para o grande sacerdote,
E a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O versículo 2 diz, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Queridos, nesse momento, Saulo estava carregado de mágoa, de ódio, de tudo que você possa imaginar contra os cristãos. Ele era inimigo declarado de Jesus. Ele prendia homens e mulheres, ele invadia casas, ele arrebentava, ele autorizava a morte. Então ele não era uma pessoa fácil, que ninguém queria encontrar. Ninguém queria encontrar com Saulo. Um cristão naquele momento não queria encontrar com Saulo. Mas Jesus disse, eu vou encontrar com ele. E na estrada para Damasco, ele teve aquele encontro. A Bíblia relata que ele viu grande luz, perdeu a visão, ele viu a luz. Os soldados que estavam com ele não viram, só ouviram a voz. Mas ele ouviu a voz e viu grande luz. E naquele momento, aquelas represas de ódio, de amargura, de tudo que era de ruim, arrebentou, explodiu. Foi uma barragem que foi arregaçada e destruída. E a partir daquele momento ele começou a se abastecer do Espírito Santo de Deus. E ele começou a receber amor. E a partir dali ele começou a se transformar num novo homem. Ele nasceu de novo, como que uma criança que nasce num parto a fórceps. Ele foi extraído daquele inferno de amargura, de tristeza, de rancor. E durante muito tempo ele ainda continuou sendo perseguido, não mais perseguindo, mas sendo perseguido por aqueles que ele ajudava. Então, até os cristãos achavam que ele não era mais aquele cara. Quando ele chegava em algum lugar, os cristãos olhavam e diziam, esse não é o Saulo, não é o cara que fica prendendo e matando cristãos. Então vejam como ele teve que mudar. Vejam como foi necessário. E foi esse mesmo homem que escreveu isso que eu estou passando para vocês, de fruto do Espírito. É necessário, queridos, que a gente tenha a noção exata disso, porque não temos como ser crentes, não temos como ser cristãos sem termos Jesus em nossas vidas. Não temos como. Não temos como. Faz parte. Não adianta você ser cristão e andar de cabeça baixa, andar triste, andar com raiva, andar com depressão. Isso não tem nada a ver com vida cristã. Isso não tem a ver com fruto do Espírito. Fruto do Espírito tem a ver com amor, com alegria, com paz, com bondade, com benignidade, com paciência. Então, meus queridos, coloquem-se à disposição sempre do fruto do Espírito. Deixem o Espírito Santo seguir vocês nessa trilha. Só para que vocês entendam. Lá em 1 João 4, está escrito, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Vejam que forte. Lá em João, Jesus deixou um mandamento muito claro, no capítulo 13. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Cresçam no fruto do Espírito. Vejam a questão do rema, é fundamental. Você que é cristão, principalmente você que é daqui da igreja, se você não fez o rema, faça. É necessário. O rema vai trazer para vocês informações, vai trazer para vocês estrutura de palavra, porque aqui nessa igreja o alimento é muito sólido e às vezes a gente tem dificuldade de entender. O rema faz isso, o rema permite que você consiga se alimentar bem, entendendo perfeitamente aquilo que está na Bíblia e que você não se deixe levar por qualquer doutrina maluca que tem aí no mundo. Amém? Eu quero orar agora. Senhor Deus, Pai querido e amado, te agradecemos por esse tempo, Senhor,
te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Que tua palavra seja sempre colocada no coração de todos nós e que ela seja um linimento para todas as almas que necessitam de ti, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Até a próxima.